A paz do Senhor, as irmãs, os irmãos, nós vamos iniciar nossa lição de hoje, lição sobre o discipulado da revista, do discipulado, e hoje vai ser a nossa quinta lição. As irmãs têm o material aí que as irmãs possam acompanhar esse material. Nós vamos fazer assim alguns vídeos curtos para cada tópico. Só que eu não vou ler como está na lição, na revista, para a gente ganhar tempo com isso. Então eu vou somente mencionar o título e aí explicar um pouquinho, e as irmãs vão acompanhando aí em casa, fazendo o seu estudo em casa. Isso aqui é só para um resumo da nossa aula, para a gente não ficar sem a nossa lição, tá bom? Então, a nossa lição hoje é sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, que o texto bíblico base está em Marcos 1, no verso 14 até o verso 20. Que diz: E depois de João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, e lançaram rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então nós vamos falar sobre essa lição, sobre o ministério de Jesus. O que foi esse ministério de Jesus? Na introdução vem dizendo que a palavra ministério significa serviço, aquele que serve, aquele que está servindo a alguém. Então, diz aqui, a primeira é que ele estava servindo o seu pai para desempenhar uma missão por sua vez, esta é a segunda perspectiva. Beneficiava a humanidade, sendo, portanto, também um serviço. Sendo Deus o nosso Salvador, colocou-se à disposição do Pai. Então, Jesus serviu o início do seu ministério, ele veio servir. A sua missão foi, o grande ministério de Jesus foi, durante o seu desempenho todo, foi mandado pelo Pai para servir ao Senhor, servir as pessoas, servir. O seu ministério todo foi em função de servir ao reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui, sendo Deus, nosso Salvador, colocou-se à disposição do Pai e da humanidade para ministrar, ou seja, servir. Primeiramente, o ministério de Jesus foi pleno em servir a todos. Vamos ver o nosso primeiro tópico. A natureza do ministério de Jesus. Dimensão teórica. Primeiro tópico, a dimensão teórica, que diz que, analisando de forma um pouco mais detalhada tal constatação, é possível verificar que existe algo de mais profundo nessa tríplice divisão. Então, o ministério de Jesus foi, aqui na nossa revista, na nossa lição, vem dizendo que foi um tríplice ministério, quer dizer, a dimensão teórica, dimensão prática e dimensão espiritual. E no primeiro a gente vai ver a dimensão teórica, que basicamente vem dizendo aqui na nossa revista que o ensino, a maneira do ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, que vem dizendo aqui que era diferente dos demais líderes da época de Jesus. Jesus ensinava como eles diziam, com autoridade,
Quer dizer, o Jesus ensinava não só a doutrinas que eles já ouviam dos outros líderes antes de Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele ensinava de uma forma diferente e aquilo atraía as pessoas. Então, a dimensão teórica de Jesus é que o segredo de tanto êxito na admiração do seu ensino, segundo informa o próprio Jesus, é que a doutrina ensinada por ele não era sua própria, e sim de seu Pai que o enviara. Então, quer dizer, Jesus sempre colocando o Pai, aquele que tinha enviado a ele para o ministério terreno, né? Para a sua missão aqui na terra, onde Jesus fala em João 7,16. Que diz, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quer dizer, Jesus ensinava sempre colocando Deus em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, aquele que tinha enviado a Jesus para essa missão aqui na terra. Então, quer dizer, ele não se colocava como nós vimos, as irmãs podem lembrar que na nossa lição anterior falava sobre que Jesus, ele não, mesmo sendo Deus, ele não se colocou nessa posição, mas ele se dispor de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua manifestação de Deus. Ele não se colocou, mas assim, usando o seu poder, né, a sua glória, sendo Deus também, Deus Filho, mas ele se colocou aqui, como a gente vai vendo no seu ministério, como servindo, né, como servindo aos outros. E ele dizendo, falando dos seus ensinos, da sua doutrina, dizendo que a doutrina que ele falava e o que ele falava não era diretamente dele, mas sim enviado de Deus, do Pai. No dimensão prática, a dimensão prática vem dizendo dessa forma, que quantas pessoas readquiriram esperança após o encontro com Jesus, de judeus a estrangeiros, de enfermos a oprimidos, de religiosos a publicanos, todos indistintamente encontraram no carpinteiro de Nazaré uma palavra de alento. A prova que não há dissociação entre as dimensões teórica e prática de seu ministério é que ele tudo fazia bem, incluindo nisso até mesmo curar surdos e mudos. Uma ocasião em especial que demonstra a integralidade de seu ministério trata-se do episódio ocorrido na sinagoga, onde entrara para ensinar, quando acabou libertando um oprimido em pleno sábado. Então, na dimensão prática, a gente vem entender sobre o ministério de Jesus, que Jesus, ele ia aos sábados para a sinagoga ensinar, falar da sua doutrina, falar de Jesus, e numa ocasião onde vem falar Marcos 1:27, vem dizendo que Jesus num sábado ele entrou para ensinar na sinagoga, na sua cidade, ali em Nazaré. E ali alguém se levantou com um espírito imundo e relatou, Jesus, o que nós temos contigo, porque tu és filho do Deus Altíssimo. E Jesus, sabendo que não era vindo da parte de Deus, sabendo que era do adversário, expulsou aquele demônio e aquele homem foi liberto. Então, quer dizer, na dimensão prática, Jesus operava os sinais, libertando as pessoas. Aqui no início vem dizendo assim que muitas pessoas que ouviam Jesus encontravam um alento nas palavras, nos ensinos de Jesus. Então, na dimensão prática do ministério de Jesus, é que as pessoas ouviam a sua doutrina e era completamente diferente dos ensinos que os judeus
eles falavam ao povo. Então, quer dizer, foi algo assim diferente quando Jesus começou a manifestar o seu ministério. Na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual a gente vem entender que Jesus, a dimensão espiritual do ministério de Jesus, ele vem dizendo que Jesus ele completou todo o seu ministério no grande sacrifício na cruz, onde era o seu ápice da sua missão, né, para que ele havia vindo, né. Então aqui diz, a respeito dessa bênção, a despeito dessa bênção valiosa, um grande efeito do ministério de Jesus Cristo consiste no fato de que ele pagou o preço do resgate eterno. Ainda que profetas e outras pessoas dirigidas por Deus tivessem experimentado grandes milagres divinos no exercício do seu ministério, nenhum deles, porém, tinha condição de fazer o que o nosso mestre fez. Uma vez que vemos que o ministério de Jesus, apesar de possuir 3 dimensões, era único e suficiente, mas tendo o mérito da capacidade de alterar em todos os âmbitos a condição pecaminosa humana, ao mesmo tempo em que destina a criação que também foi transtornada pelo pecado na sua completa restauração. Então, quer dizer, Jesus ele concluiu completamente o seu ministério com o seu sacrifício na cruz. Apesar de muitos homens que Deus levantou durante toda a Bíblia, homens que andaram com Deus, homens que falaram com Deus, mas nenhum deles pôde ter essa regeneração, né? Que foi Jesus sendo enviado para essa missão. Somente o próprio Deus poderia resgatar a humanidade, né? E então enviou Jesus, e Jesus foi completo em seu ministério, na dimensão teórica, nos seus ensinos, na dimensão prática, realizando milagres, libertando pessoas, curando pessoas, e na dimensão espiritual, concluindo assim o seu ministério terreno, né, no seu sacrifício na cruz. Então, esse é o primeiro tópico da nossa lição. Nós vamos já passar para o próximo tópico da nossa lição.